É um prazer muito grande estarmos juntos novamente. Quero te agradecer por ter aberto esse espaço para que a gente pudesse se conectar, juntos adorarmos a Deus, cantarmos para o Senhor, mas também podemos entregar uma palavra de Deus para o seu coração e para as pessoas que estão com você. Antes de chegar na mensagem desse dia, eu quero dar uma palavra breve sobre esse momento que nós estamos vivendo. Primeiro, expressar a minha solidariedade às famílias que estão passando pelo Covid, às famílias enlutadas. Eu tenho ideia do que seja essa dor, mas você tem a certeza de como é essa dor, que Deus possa te acolher, o Espírito Santo Consolador renove as suas forças e a sua esperança. Também quero expressar a minha solidariedade, tenho orado pelos profissionais da saúde que estão na linha de frente, não só os profissionais de saúde, mas todos aqueles que precisam trabalhar para que a gente consiga manter a vida. Muito obrigado pelo esforço de vocês, contem com a minha oração e tenho certeza a oração da nossa comunidade. A outra palavra é que você se cuide, faça o autocuidado, preste atenção às suas emoções, cuide do seu corpo físico, da sua saúde, cuide da sua espiritualidade, mantenha a sua comunhão com Deus, mas cuide também de quem está ao seu lado. E se você souber de alguém que precisa de ajuda, pode nos procurar. Quero encorajar, se você precisa de ajuda, saia do anonimato, tenha coragem de se expor e pedir ajuda. Reitero o compromisso da nossa comunidade em apoiar. Estamos com compromisso de servir a Jesus, servindo a você. Então, pastores, nós estamos aqui de plantão à disposição para te apoiar. Vamos orar pela vacina. O nosso país sempre foi uma referência em logística de vacinação. Temos limitações tecnológicas, mas não temos limitações de produção e distribuição. Que essa confusão política tenha um basta e que nós possamos ver a nossa população vacinada e a saúde sendo devolvida. Continue orando pela igreja. Nós temos um novo momento. Eu resumo esse novo momento em 3 palavras. A primeira é a unidade. Que essa igreja caminhe junta, que essa igreja caminhe na direção de Jesus, que essa igreja caminhe sem murmuração, mas com temor, tremor, alegria e gratidão na direção de Jesus. Unidade é a primeira palavra. A segunda palavra é a profundidade, que nós tenhamos relacionamentos profundos com Deus e relacionamentos profundos entre nós. É um tempo da gente cada vez mais abandonar aquilo que não combina com Jesus e vivemos de uma maneira que honre a Jesus. Cuide da sua vida, tome cuidado, invista no seu relacionamento com Deus. Unidade, profundidade e criatividade. Sabemos que na crise nós precisamos criar novas coisas. Que Deus nos dê estratégia, sabedoria, acima de tudo, a humildade para criarmos, recriarmos e descobrirmos um caminho para servir a comunidade. Deixo com você 3 versículos. Primeiro, uma palavra de esperança na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, verso 13. Que Deus, que nos dá essa esperança, encha vocês de alegria e de paz, por meio da fé que vocês têm nele, a fim de que a esperança de vocês aumente pelo poder do Espírito Santo. Também deixo uma palavra sobre o futuro, e essa palavra tem queimado no meu coração, pois agora vou fazer uma coisa nova, que logo vai acontecer, e de repente vocês a verão. Prepararei um caminho no deserto e farei com que as estradas passem em terras secas. Serei louvado pelos animais selvagens, pelos chacais, pelos avestruzes. Pois farei com que jorrem fontes no deserto e que os rios corram pelas terras secas para dar de beber ao meu povo escolhido. Este é o meu povo que criei para que fosse meu, a fim de que me desse louvores ao meu nome. Isso está escrito em Isaías 43, os versos 19 a 21. Essa promessa de Deus tem enchido o meu coração. Os meus olhos estão enxergando aquilo que ainda só podemos ver pela fé. Também quero deixar por último uma palavra de encorajamento, escrita ali no livro de Hebreus, capítulo 10, o verso 39. Nós não somos gente que volta atrás e se perde. Pelo contrário, temos fé e somos salvos. Que a sua fé seja revigorada e que você olhe para Jesus e continue mirando na direção dele, avançando para o alvo. Entrando na mensagem desse dia, nós estamos numa série chamada Missão Possível. Talvez você pense que ela está um pouco deslocada desse momento. Podíamos ter uma série um pouco mais confortante, encorajadora, mas eu quero dizer para você que pensar na missão, pensar no que Jesus fez por nós,
pensar naquilo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo entregou para nós, isso tem me encorajado, isso tem me renovado, isso tem sido um bálsamo para a minha vida, pensar na missão. Quero ler novamente com você nossas 4 mensagens nesse texto, a grande comissão, Evangelho de Mateus, capítulo 28, versos 18 a 20. Diz assim: Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam os meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado. E lembrem-se disto, eu estou com vocês até o fim dos tempos. O tema que eu escolhi para hoje é o que acontece quando a missão acontece. E aqui nesse texto é interessante que nós temos, ele começa com um imperativo, ele começa com um particípio, depois ele tem um imperativo, que diz assim: façam discípulos. Ele começa, vão a todos os povos, é um particípio. Tem o vão, batizando, ensinando. Mas tem um imperativo aqui que expressa qual é o foco da grande comissão. Qual é o foco da missão de Deus e a missão para a qual Ele nos convidou. O foco da missão de Deus é fazer discípulos. O que significa fazer discípulos? Significa compartilharmos o Evangelho, a mensagem de Cristo, para que pessoas possam conhecer e confiar naquilo que Cristo diz para elas. Discípulos confiam em Jesus como Mestre e Senhor. Fazer discípulos, ajudar uma pessoa a confiar em Cristo como Mestre e Senhor. Discípulos colocam a sua esperança em Jesus. É fazer uma pessoa entender que nesse momento ou em todos os momentos da vida, a nossa esperança não está em coisas desse mundo. Não estão nas coisas desse mundo, mas está em Cristo Jesus. Discípulos recebem a palavra de vida através de Jesus. O que enche o coração, o que sustenta a alma e fortalece os passos de um discípulo é a palavra de Jesus. Discípulos mudam de vida. Nós estamos aqui nesse mundo, guarde essa frase, nós estamos aqui nesse mundo para ajudar as pessoas a mudarem de vida. O que nós somos, o que temos, como vivemos, precisa influenciar, precisa comunicar a mensagem redentora de Cristo, para que pessoas se rendam a Cristo e mudem de vida. A missão é linda, a missão me faz levantar cedo, a missão me faz ir além, a missão tem mudado o meu foco. Ao invés de olhar para as minhas limitações e as dores pelas quais enfrentamos, olhar pelas oportunidades, olhar para aquilo que Deus quer fazer nesse mundo através de nós. Ao longo do tempo, os cristãos perderam o foco, desviaram o foco dessa missão tão linda da grande comissão e acabaram cometendo alguns erros que diminuíram a capacidade. Você não foi chamado para fazer parte de um programa institucional missionário. Reduzir a grande comissão a um programa institucional é muito pouco. Você não foi chamado para um engajamento no politicamente correto. Vou fazer uma ação aqui, vou colocar um selo na minha empresa e assim eu faço a missão. Não, você foi chamado para uma coisa muito maior do que isso. Você não foi chamado para aliviar a sua consciência ajudando alguém. Vou comprar uma cesta, entrego, fico em paz. Não, você foi chamado para uma coisa maior. Você não foi chamado para trabalhar para Deus enquanto Ele cuida das suas coisas. Eu ouço muito isso, eu cuido das coisas de Deus enquanto Ele cuida das minhas. Não, você cuida das suas coisas. E Deus cuida de todos nós, mas você foi chamado para uma missão nobre, você foi chamado, você foi incluído na missão de Deus. A missão de Deus é transformar, é resgatar e transformar o mundo que Ele criou. Posso resumir aqui dizendo que você foi chamado para comprometer e investir a sua vida em algo maior do que você. Pense nisso nessa manhã, nesse dia que você está ouvindo essa mensagem. Imagina tudo aquilo que nós temos, podemos, não se compara àquilo que Deus pode fazer através de nós. Nós somos chamados para a missão de Deus. Mas o que acontece no mundo ou na vida de uma pessoa quando de fato essa missão acontece?
quando você se engaja e você vê essa missão acontecendo, se movimentando, abençoando vidas e transformando o mundo que você está, a primeira coisa, você encontra o propósito da sua vida. O primeiro a ser abençoado na missão é você. É muito interessante. Não que você busque o seu benefício ou trabalhe para o seu interesse. A missão é de Deus, é para a glória dele, mas somos abençoados, somos enriquecidos, somos cuidados quando nos envolvemos na missão de Deus. Porque o propósito da sua vida é descoberto quando você encontra sentido naquilo que faz. Você só encontra sentido nas suas ações quando elas são desenvolvidas para amar e cuidar das pessoas que você ama. O apóstolo Paulo foi uma pessoa assim. Ele era um cara extremamente intelectual e ele foi alcançado pela mensagem de Cristo através dos discípulos. E ele então, no encontro, no caminho de Damasco, ele tem uma conversão, ele se encontra com Cristo, muda de direção e a partir dali ele se engaja na missão. E Paulo pregou para muita gente, andou para muitos lugares, teve experiências profundas com Deus. Paulo viu milagres, Paulo expulsou demônios, Paulo fez e aconteceu para que o evangelho, para que a mensagem de Cristo se expandisse. Escreveu as cartas doutrinárias, ajudando as igrejas a sistematizarem o pensamento a respeito das coisas que Jesus ensinou. Mas esse Paulo grandioso morre açoitado e ele passa um tempo preso. E Paulo preso, ele escreve no livro de Atos, tem esse registro no capítulo 20, o verso 24, ele diz assim: mas eu não dou valor à minha própria vida. O importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a minha missão é esta: anunciar a boa notícia da graça de Deus. Quando você está engajado na missão de Deus, você percebe o tamanho da oportunidade que você tem de transformar o mundo e abençoar pessoas. E aí você quer viver muito mais do que você vive. Eu conheci um pastor, quem é batista antigo, conheceu o pastor Valdemiro Timichak, e ele disse que ele não cria, mas gostaria de crer em outras vidas, para que ele pudesse continuar fazendo a missão. Esse homem foi uma inspiração para a minha vida e a de tantos que o conheceram. Apaixonado pela obra missionária, um grande mensageiro, um grande missionário, uma pessoa engajada na missão de Deus do nosso tempo. Mas essa pessoa hoje sou eu, é você. Deus está nos chamando e você encontra, quando a missão acontece, você encontra o sentido da sua vida. Mas uma outra coisa que acontece, quando a missão acontece, o processo que Deus criou para mudar o mundo acontece. Esse texto de Mateus é interessante, que ele fala do foco da missão, que é fazer discípulos, mas ele dá um processo. Esses três particípios gregos, aqui traduzidos como vão, batizando e ensinando, mostra o processo. Deus tem uma missão e ele quer que a gente vá, que a gente se mova aos mundos. Domingo passado falamos do mundo. O mundo de hoje, o mundo do outro, o mundo de fora. Mas Deus tem um processo, Ele quer que nós trabalhemos para ensinar, para batizar, para ensinar e as pessoas aguardarem aquilo que Ele tem ensinado. Deus muda o mundo, eu quero dizer isso para você, o processo de Deus. Deus muda o mundo, mudando pessoas. E Deus muda pessoas mexendo na mente, no coração. A transformação que Deus faz numa vida através de Jesus, ela é integral. Deus resgata o homem agindo na direção desse homem. É muito interessante que, mesmo em meio a pandemias e notícias ruins, Deus não para de trabalhar. Ele está agindo. Por quê? Porque o processo, a maneira de Deus mudar o mundo, Ele muda pessoas, mas Ele age na vida de pessoas. Ele está curando pessoas. Ele não está indiferente ao que acontece. Ele está tocando, Ele está consolando aqueles que, naquele momento, perderam seus entes queridos. Deus sabe tudo. Todos nós temos uma hora de chegar e uma hora de partir. Ele está conosco na chegada, Ele guarda a nossa entrada, guardará a nossa saída e viverá conosco na eternidade. Deus resgata agindo. Onde existe a ação de um cristão verdadeiro, existe transformação. Nós, quando a missão acontece, nós estamos colocando em prática o plano de Deus para mudar, salvar e resgatar o mundo. E isso promove uma transformação incrível. Promove transformação em famílias, promove transformação em cidades, promove transformação em situações de pobreza.
Onde existe um cristão agindo, onde existe alguém ligado em nome de Deus agindo, esse lugar é transformado. E a gente teve uma frase muito conhecida: seja a mudança que você deseja ver no mundo. Eu quero te lembrar nessa manhã, nesse dia, que você está aqui, você é a mudança. Eu e você deveríamos ser a mudança que nós desejamos ver no mundo. Quando a missão acontece, você encontra o propósito, você vê a transformação, o processo de Deus acontece, mas também pessoas vivem uma revolução espiritual quando a missão acontece. É tão interessante que esse texto falando de batizando, alguns interpretam isso como sendo uma coisa religiosa. Olha, Jesus mandou a gente batizar as pessoas. Mas o que significa aqui é batizar uma pessoa? É muito mais do que um ato religioso, ou um compromisso religioso, ou uma pessoa que estava numa direção, foi batizada e mudou para outra religião. Esse texto não está falando de religião, esse texto está falando de uma revolução espiritual. Esse texto está falando de uma pessoa mudar de direção. Ela estava indo na direção oposta de Deus. Mas por causa da missão, por ter conhecido as palavras de Jesus, ela então muda de direção e vem na direção de Cristo. O texto, batizando, significa ajudem as pessoas a darem um testemunho de fé através do batismo. Batismo não é um ato religioso, o batismo bíblico, ele é um testemunho de fé. Você está compartilhando publicamente, colocando e expressando publicamente um compromisso que já aconteceu dentro de você. Olha o que diz o texto de Paulo aos Romanos: se você disser com a sua boca, Jesus é Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo, porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus. Falamos com a boca e assim somos salvos, porque as Escrituras Sagradas dizem: quem crer nele não ficará desiludido. Isso vale para todos, pois não existe nenhuma diferença entre judeus e não judeus. Deus é o mesmo Senhor de todos e abençoa generosamente todos os que pedem a sua ajuda. Então o batismo é um testemunho público de alguém que encontrou essa graça, que foi abençoado, que mudou de vida. Como foi aquele eunuco, Filipe? Diz assim o texto de Atos, capítulo 8, versos 35 a 38. Então, começando aquela parte da Escritura, Filipe anunciou ao funcionário a boa notícia a respeito de Jesus. E enquanto estavam viajando, chegaram a um lugar onde havia água. Então o funcionário disse: veja, aqui tem água. Será que eu não posso ser batizado? Filipe respondeu: se o Senhor crê de todo o coração, é claro que pode. E o funcionário disse: sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele mandou parar a carruagem, os dois entraram na água e Filipe o batizou. Filipe anunciou ao eunuco e o eunuco foi batizado. Então o batismo, batizando, ajudando as pessoas a testemunharem a sua fé, ajudando as pessoas a mudarem de foco de uma religião. Você imagina que um judeu ele tinha uma religião estruturada, a mudarem o foco de uma religião estruturada para o foco para uma pessoa que é o próprio Deus encarnado no nosso meio. E o batizando, ajudando a pessoa a entender e a conhecer a ação da Trindade. O Pai que tem a vontade, o Filho que diz a vontade e o Espírito Santo que faz uma pessoa entender a voz do Filho e então conhecer a vontade do Pai. Quando uma pessoa conhece Cristo, experimenta Cristo, ela está experimentando o poder da Trindade na vida dela. Então é uma revolução espiritual. Talvez você precise passar por essa revolução espiritual. Conhecer o Filho, o Pai e o Espírito Santo. Talvez a grande oportunidade desse momento para você é sair desse status de religioso, de cumprir um compromisso, mas de experimentar a graça de Jesus, de experimentar o poder e o mover do Espírito Santo, de experimentar a vontade do Pai que é boa, perfeita e agradável. É o tempo de você se render, de negar-se a si mesmo. Isso significa ser um discípulo. Isso significa viver da maneira que Cristo está no centro. E é para isso que nós somos chamados, para ajudar as pessoas a viverem dessa maneira. Quando a missão acontece, pessoas vivem uma transformação de mente, coração e valores, ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. Pensar um pouco na palavra ensino. Quando a gente fala de ensino, e aí os profissionais de educação conhecem muito melhor do que eu isso, mas quando falamos de ensino, nós estamos falando de
transformação, de você adquirir um conhecimento, ressignifica aquilo que você tem, muda alguma coisa, um novo conhecimento, ressignifica o que você tem e vai então trazendo um crescimento que promove transformação. Esse é o processo de ensinar, é o processo de mudar de vida. Ensino só acontece quando existe transformação. Ensino envolve ressignificação de tudo que você já tem dentro de si. Eu sou um discípulo, mas não mexe com aquilo que eu acredito. Não, um discípulo está disposto a colocar tudo o que crê aos pés da cruz, nas mãos de Cristo, e deixar que a mente de Cristo, a direção de Cristo, ressignifique tudo o que você pensa, o que você é. Ensino significa receber o novo, ressignificar o que se tem e praticar aquilo que se formou a partir daí. O ensino, na verdade, no encontro com Cristo, o ensino significa que você mudou a fonte que abastece o seu coração, os seus pensamentos e a sua direção. É muito mais fácil ser um religioso, é muito mais difícil ser um discípulo de Cristo. Mas o discípulo de Cristo, de fato, esse tem a sua vida transformada. O que Jesus nos diz é que naquele dia, a pessoa que encontrar com Cristo, ela terá dentro dela rios de água viva que vão jorrar do seu coração por todos aqueles que creem em Jesus. Isso é a transformação. O processo de transformação, você tem uma fonte de água jorrando que alegra o seu coração, que limpa os seus pensamentos, que garante um jeito suave de você caminhar. Por último, quando a missão acontece, pessoas mudam o seu comportamento. Discípulo vive igual ao mestre. Eu creio que nós vivemos um tempo difícil, porque as pessoas a humanidade continua indo na direção oposta de Deus. Quando um governante se preocupa mais com a sua imagem, se preocupa mais com a eleição futura, do que com a calamidade que está acontecendo hoje, ele não está vivendo como um discípulo de Cristo. O cristianismo passou longe. Nós precisamos que os nossos governantes, nós precisamos que os nossos líderes eclesiásticos, nós precisamos que os membros da nossa comunidade, a começar em mim, vivamos integralmente como discípulos, pessoas que mudaram o seu comportamento. Nós precisamos viver diferente e fazer diferença. Não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Um discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo ser como o seu senhor. Discípulos fazem parte da glória de Deus e anunciam a glória de Deus. E como é que você vai anunciar? Vivendo diferente, fazendo diferente, exalando um perfume diferente. Essa é a missão de Deus e isso que nós estamos aqui para fazer isso, para fazer parte dessa missão. Eu quero ler Romanos, que diz assim: porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou, a fim de se tornarem parecidos com o seu Filho. Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Mas assim Deus chamou os que havia separado. Não somente os chamou, mas também os aceitou. Não somente os aceitou, mas também repartiu a sua glória com eles. Você conhece Cristo. Você já entendeu a graça de Cristo. Você está convidado, através de Jesus, a fazer parte da missão de Deus. E nós estamos aqui para fazer a missão acontecer. Muitas transformações no mundo ainda vão acontecer a partir daquilo que vamos sonhar juntos. Muito sofrimento, do sofrimento da humanidade, será reduzido a partir daquilo que nós vamos fazer juntos. Eu quero dizer para vocês, concluir essa mensagem, dizendo 3 coisas para você guardar no seu coração e te encorajar para essa semana. Existe solução para esse mundo que nós vivemos. Essa semana uma pessoa me procurou e disse assim: pastor, tem hora que eu acho que não tem mais jeito, que nós tínhamos que todos que partir daqui. Estou desanimada. Quando ela viu uma notícia sobre a política do Brasil da última semana. Eu disse: enquanto houver vida, há esperança. Porque enquanto estivermos vivos, podemos falar de Jesus. Jesus é o remédio para a humanidade. Jesus é a esperança da humanidade. Jesus pode mudar essa situação. Existe solução. Nós estamos aqui para isso.
Essa é a segunda coisa que eu quero dizer. Você está aqui para mudar o mundo. Eu conheço empresas que têm adotado isso como missão. Nós estamos aqui para mudar a vida de pessoas e têm feito isso muito bem. Seja numa empresa, seja numa repartição pública, seja numa comunidade, seja através de uma igreja organizada ou de uma ONG, onde você está, você existe para mudar o mundo. Você está aqui para mudar o mundo. Você está aqui para viver Jesus nesse mundo. A luz que ilumina as trevas, o sal que dá sentido à vida. Essa é a nossa missão, essa é a missão de Deus. Foi isso que Ele nos confiou. Que você faça a missão acontecer, porque quando acontece a missão, o mundo melhora, o mundo muda e o mundo conhece Jesus. E o coração das pessoas, então, fica pacificado. Eu queria orar e pedir que Deus abençoe você nesse momento, cuidando da sua vida, do seu coração, e te dando condições de fazer a missão acontecer. Vamos orar. Senhor, quero entregar ao Senhor cada pessoa que está ouvindo esta mensagem, participando dessa celebração. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós, nos dar condições de vivermos a missão e nos usar para que pessoas possam se render ao Senhor. Obrigado porque estamos aqui. Sustenta os nossos passos, revigora as nossas forças e usa-nos para a Tua glória. É nossa oração, em o nome de Jesus. Amém.